Boa noite, senhoras e senhoras. Começou mais um podcast Cajazeiras Mirins. Mirins. Com temas polêmicos, porque esse é mais divertido. Lógico, muito melhor. Temas A gente polêmicos, começa então. conferindo para ver se ninguém perdeu a cabeça. Ninguém tá sem cabeça. Não, ninguém tá sem cabeça aqui. Até Todos agora. com a cabeça inteira no vídeo. Na verdade, eu acho que eu não tenho muita cabeça. Mas tudo bem. Eu tô vendo sua cabeça inteira. Tá aí. A massa cinzenta dele O miolo. O miolo não pertence muito. Não pertence. É um miolo crítico, carismático e criativo. Total. Muito bom. Então, vamos lá. Andréa, qual o tema da nossa live? A gente vai falar sobre corpo. Como lidar com o seu próprio corpo. Vamos falar um pouquinho sobre gordofobia e essa cultura magreza excessiva. E aí, dentro disso, a gente vai falar, né, sobre essa pressão da magreza, sobre emagrecimento com consciência, da forma adequada, né? Porque o povo está tomando Ozempic aí pirata e está matando o povo, né? E vamos falar sobre o exercício físico e algumas consequências do emagrecimento que a Germana quer trazer aí, dentro da parte polêmica da história. Ok, vamos lá. Gente, então vamos falar sobre corpo hoje, corpo feminino, né? Somos 3 mulheres falando sobre emagrecimento e pressão estética. Alexa, parar. Desculpa, gente. Alexa, não atrapalha a nossa gravação. Não atrapalhe, vamos continuar deste momento. Então, a gente está falando de corpos femininos e pressão estética, né? Mais uma vez, a gente volta para o lado feminista. Sim. Que é um lado queridinho meu, né? Então, e aí? Como foram as infâncias? Muita pressão estética? Assim, pressão estética bastante do meu pai. Até porque a minha irmã era magra. Minha irmã sempre foi magra. E eu sempre fui gorda. Então, eu sempre fui comparada. A minha irmã, tipo, todo mundo falava, não, ela é mais bonita, ela é magra, a Germana é gorda, entendeu? Sempre rolou essa coisa. E realmente, sempre teve essa pressão. Então, sempre teve a vinculação de beleza com magreza, né? Então, já que você não é magra, então você não é você não é magra, você não é bonita. Gente, é uma coisa tão absurda, né? Sim, com certeza. A minha mãe não fazia isso, de jeito nenhum. Pelo contrário. Mamãe não tinha essa história de fazer isso, não, era tranquilo da parte dela. Ela não tinha cobrança, não tinha nada disso. Agora, meu pai tinha bastante. Tinha isso, eu me sentia mal. Comparava, né? Então, comparava, eu me sentia muito mal com isso, não era uma coisa bacana. E por muito tempo, assim, eu não tive nenhuma relação também legal com a minha irmã também, por conta disso, né? E hoje também não tenho, né? Mas são outras questões, não é isso. Você tinha uma relação difícil com a sua irmã por conta dessa pressão estética, é isso? Da comparação. Da comparação, era bem complicado. E ela usava isso. Ela era bem assim, entendeu? Me botava bem embaixo, assim. Ela meio que usava isso para manipular? Me colocava lá embaixo, sabe? Para dizer que era melhor que você porque ela era magra e estava dentro do padrão. Que estava dentro do padrão, que ela era isso, que ela era aquilo, entendeu? Então, tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a minha mãe, a minha tia, que era uma tia muito querida, que era a tia Anitta, mãe da Priscila, minha prima, que me acolhiam muito, entendeu? Então, assim, era muito bom. E na como escola... é que elas te acolhiam? O que elas faziam, assim? Que não era isso, que elas falavam, conversavam sobre isso. Conversavam, que não tinha nada a ver, que eu era muito bonita e que todo mundo era bonito do seu jeito,
que não tinha isso, né? E que, assim, que se eu quisesse emagrecer era porque eu queria, que não por pressão de ninguém, que se... Entendeu? Aquelas coisas, assim. Eram bem, assim, tranquilas em relação a isso. Mas, assim, tanto que eu já ouvi várias pessoas criticavam a minha mãe por conta disso. E, nossa, isso é terrível. E deixa eu te perguntar outra coisa. Tem a questão, tem o fator genético também, né? Então, às vezes, duas crianças se alimentam, fazem exercício da mesma forma e uma, né, fica com peso bem diferente da outra. Isso pode acontecer. Isso aconteceu com você? Aconteceu, eu tinha um fator genético e também eu tive uma doença na infância, que foi a púrpura, que eu tomei muito corticoide e que eu fiz um tratamento muito pesado, que também me fez engordar muito na infância. Esse corticoide, eu já ouvi falar que engorda muito, né? É um dos efeitos colaterais, incha. E aí me fez engordar muito. Então, e na época de formação da criança, isso vai alterar o metabolismo e porque já altera no adulto. Então, na criança, ele deve alterar. Aqui é no achismo, tá, gente? Vai alterar o metabolismo, vai causar isso e você não consegue reverter. Eu estou falando isso porque um amigo do Vitor, de escola, que também era neurodivergente, ele tomou a mesma medicação do Vitor. O Vitor não teve efeito colateral, porque um dos principais efeitos colaterais da medicação era engordar. O Vitor não teve, mas o amiguinho dele, ele se tornou obeso. E foi na formação enquanto criança. Então, ele chegou na adolescência obeso e hoje ele tem muita dificuldade para manter o peso. Isso acontece muito, e isso mexe muito. Porque, assim, no momento que você é criança, e no momento que você tá ali entrando na adolescência, mexe muito com a autoestima, né? Formação e tudo, mexe muito com a autoestima da pessoa, né? É muito complicado. E quando que você virou assim, nossa, isso aí que o pessoal tá falando sobre o meu peso é loucura, não é real, não é sobre mim, é sobre eles. Olha, sabe que eu nem sei. Eu acho até que o Elcias me ajudou muito nisso. Muito mesmo. Né? Muito. Eu acho que, assim, antes do Elcias eu já tinha uma coisa mais resolvida comigo, mas ele me ajudou muito. Muito como mesmo. Ele te ajudou? O que ele fez que fez essa virada? Eu sempre dizia que eu era maravilhosa, que eu era linda, que era isso, que sempre foi muito, ele sempre me amou muito, sempre foi muito apaixonado por mim. E sempre dizia coisas muito maravilhosas, conversava muito comigo e falava que isso era uma coisa que não era o que isso era um padrão estético que não tinha nada a ver, entendeu? E aí veio assim, eu acho que também a questão da leitura, que a gente começa a ler muito sobre essas coisas, e aí você começa a abrir muito a cabeça. Eu acho que o Elcias também foi uma parte muito importante nisso, que ele, como lia muito e trazia muito isso, né? E ele gostava muito dessa coisa de temas polêmicos e dessa parte. Então, assim, eu lia também, a gente lia, trocava figurinhas sobre essas coisas. Ele também tinha problema com peso, né? O papai, eu lembro desde sempre, ele tinha. Ele foi muito magro novo, era magro feito um gibi, como dizia ele. Ele foi muito magro novo. E aí aí com a idade ele foi engordando. E a gente sabe que a bebida, né, é um dos fatores também. Não, e ele também. Também aconteceu isso, né? Era muito magro, novo, depois engordou bastante, né? E ele sofreu muito bullying. Era gordinho. Ele era gordinho. Sofreu muito bullying. Dele magro. Desculpa. Não, a gente chega lá, deixa a Germana terminar. E o Elcias sofreu muito bullying.
né? Você sofreu muito bullying. Por conta do peso ou por conta da magreza? Tipo, por conta de... N fatores, não foi por conta do peso, Lembre-se, não. ele era o do meio. Tinha 6 para cima e 6 para baixo. Não foi por conta do peso, não. Eu não lembro. Foi por N fatores, que assim, não veio ao caso e tal. Eu sei que teve muito preconceito no trabalho dele por ele ser caboclo, né? Pelo aspecto indígena dele, né? Eu sei que tem isso, que era ativo nessa luta, né, indígena contra o preconceito mesmo, né? Sim, muito preconceito. Contra indígenas mesmo, né? Então, a gente conversava muito sobre isso. Então, assim, eu acho que ele foi fundamental para essa libertação, que eu acho que foi uma libertação mesmo. De a gente passar a não se importar com isso. Eu vejo muitas amigas minhas que estão fora do padrão, né? O padrão da sociedade, que é isso, né? Que as pessoas falam. Que não se sentem confortável a ir a uma praia, a tomar um banho de mar, uma piscina, botar uma roupa, um maiô, um biquíni, que seja, uma roupa de banho. Eu não tô nem aí. Eu tenho um pouco disso, sabe? Mas assim, eu nunca, isso, nem quando era pequena, quando sofria a história dentro de casa e tal. Você não se importava. Não. Maravilhosa. Isso é uma coisa muito comum, né? Acho que por conta da pressão estética, ou acho que é magra demais, ou acho que é gorda demais, né? Eu sempre tive essa comparação com a minha mãe, né? Minha mãe sempre foi pelo menos uns 10 quilos mais magra que eu. E aí, assim, eu acho que nos últimos 6 anos é que eu fiquei mais tranquila com isso, mas até lá eu tinha dificuldade de colocar roupa, de expor mais o meu corpo. Tipo, eu até fazia, mas era uma guerra, né? Então, tipo, eu fico impressionada. E onde foi? Porque, assim, eu fico impressionada com todas as mulheres. Qualquer mulher que se sente confortável com o próprio corpo é uma coisa que eu admiro muito, sabe? Que eu admiro muito. A primeira vez que eu fui em um ambiente que eu senti que as mulheres estavam totalmente confortáveis com o próprio corpo, eu fiquei, tipo, embasbacada, assim. Né? Isso é muito diferente. E aí então, isso veio com o papai, mas teve antes, né? Isso foi um pouco do suporte da sua tia e da sua mãe? Acho que sim. Acredito que sim. E eu acho que eu também, sei lá, eu sempre fui muito... Minha cabeça sempre foi muito... livre, alegre. Assim. Eu nunca liguei muito porque as pessoas falam, pro que pensam. Eu não estou muito preocupada com isso. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Assim, eu me preocupo muito mais com o que eu estou querendo, em ser feliz, em estar bem, do que com o que as pessoas estão pensando, sabe? Esse é um sentimento que eu sempre tive da convivência com você, né? Isso sempre foi muito forte. A questão de segurança, de você é o que você é, e se os outros falarem ou não falarem, fizerem ou não fizerem, tipo, não tem nada a ver com você. Você sempre faz isso, desde a primeira vez que eu te vi. Exato, eu sou o que eu sou. Se gostam, se não gostam, isso é problema deles. Eu não tô... É problema deles, entendeu? Eu não tô nem aí. E eu vou te dizer... Que orgulho, né? A admiração enorme. E tem gente que não gosta, tá tudo certo, ok. Não gosta, não. Olha, tá, eu posso dizer... seu canto. Eu só posso dizer que foi um amor à primeira vista, principalmente dos netos, tá? Dos 3 netos, então... Maria Eduarda, vou pela ordem de nascimento. Jaqueline, Vitor Hugo e Maria Eduarda sempre foram apaixonados pela avó da praia. Muito bom. Parar de me coçar aqui, né? Porque senão o pessoal vai achar que eu tô com piolho. Então, sempre foram apaixonados por ela. E é muito saudável, principalmente, por exemplo, para a Duda, a Jaque, a Duda crescerem, vendo a Germana confortável com o próprio corpo, numa sociedade em que você vive a pressão de ser magra. Sim. Eu acho que nós 3 passamos bastante por essa pressão, né? Você não, né, Deia? Então, eu fui uma criança gordinha, normal, né? Aquela criança que é fofinha, aí cresce, tinha um pé gordinho, aí você cresce e vai emagrecendo. E eu, quando criança, eu era muito magra. A minha mãe falava um negócio que eu odiava, porque eu queria ir para algum lugar com ela.
Ela virava e falava assim, não, tá ventando muito, eu não vou te levar, senão o vento te carrega. Desculpa. Então, era assim, era uma emoção, gente. Aí, assim, só que nos meus 14 anos eu tive uma disfunção hormonal, que foi quando eu descobri que eu tinha hipertiroidismo, né? Então, eu tive uma disfunção hormonal e eu fui de 55 quilos, que era o meu peso, que era praticamente essa altura aqui, para 65. Então, ali eu tive um certo desconforto. E a minha mãe sempre foi muito magra. Mas a minha mãe era magra porque era magra, não era por dieta, não. Minha mãe sempre comeu normalmente. Minha mãe sempre foi uma pessoa... Mas a minha mãe não tinha isso. E o meu irmão já cresceu gordinho. E eu tenho uma coisa também. Eu tenho uma estrutura óssea mais larga e pesada. Nós temos. Então, é assim, eu era magra, eu era assim, o meu irmão era assim. Né? Assim, pra cá. Então, era assim, assim, às vezes. Mas na balança a gente pesava quase a mesma coisa. Sim, isso é engraçado, isso, a estrutura óssea, né? Eu tinha muita neura com peso, vou falar daqui a pouco, falo sobre isso, mas uma vez eu fui ao médico, e aí eu falei para o médico o meu peso, a médica falou assim, quê? Mas isso é só massa magra, né? Ela me fez subir na balança para conferir o peso na hora, porque ela não acreditou. E aí ela falou, tem algumas pessoas que têm estrutura óssea e tal, eu acho que é o seu caso, sua estrutura óssea é mais densa, então você vai pesar mais que as outras pessoas que têm as mesmas medidas que você, isso é natural. E dá pra ver, né, assim, quando você compara, você chega a uma pessoa, você pode estar magro quanto for, a largura dos ombros, algumas estruturas não mudam, elas são mais ostensivas mesmo, mais largas, mais pesadas mesmo, assim. E para mim sempre foi um peso muito grande, porque existia uma comparação com minha mãe é miudinha, magrinha, pequenininha, né, estrutura óssea menor também, né, então quando fazia esse comparativo eu sempre era um monstrinho perto dela, né, na minha adolescência ficou assim, porque aí foi um ponto que eu fiquei um pouco assim no começo, porque a minha mãe, eu engordei muito, né, então para mim já foi um baque, e aí bota peito, bunda, tudo, né, coxa, cresce tudo uma vez. E a minha mãe era aquela pessoa mais esguia. Minha mãe, com 16, 15, 16 anos, era modelo na escola, gente. A minha mãe era assim, era uma mulher linda, né? Foi uma menina muito linda, minha mãe era uma mulher muito bonita. Mas a minha mãe não estimulava isso. A minha mãe tinha uma preocupação só com saúde. O negócio da minha mãe sempre foi a saúde. A saúde da gente tá ok. A minha mãe não tinha essa coisa, você tem que ser magro, minha mãe não tinha essa coisa de impor magreza. E eu não vi isso também com a minha avó, porque eu convivi muito com a minha avó materna. Então, eu não tinha isso de nenhuma das duas. Então, eu não tive essa pressão. Eu cheguei, por conta disso, a mais peso, mas aí também estava muito ligado também à questão do hipotireoidismo e a questão do hipertireoidismo e a questão de eu não... Como é que eu poderia dizer? De eu não dormir direito, né? Então, isso tudo sobrecarrega. Cara, isso é verdade. Mas aí eu comecei a fazer acompanhamento de cedo, com 17, 18 anos, já comecei a fazer acompanhamento com endocrinologista. Tomei a dosagem mínima do remédio. Mas o que me fez mudar foi a reeducação alimentar que eu fiz. Naquela época, gente, eu tô com, né? Tem mais de 30 anos isso, né? Então, eu fiz uma reeducação alimentar com uma pessoa que foi fantástica. Então, assim, a ideia dela não era você contar caloria. O negócio dela não era você come tudo, mas você come razoavelmente. Você não vai fazer aquele prato enorme que você não consegue ver do outro lado. Mas você come. E só que aí, isso acho que vocês já perceberam. Eu passo o dia inteiro mastigando. Sim. Eu não passo mais de 2 horas sem mastigar. Gente, o único lugar que eu me sinto confortável para comer todas as vezes que eu tenho vontade de comer fora da minha casa, na casa da minha irmã. Porque lá todo mundo come que nem eu. São os desesperados para comer. A gente come o tempo todo. E eu acho que tem isso também. Eu também não como pratos muito grandes, assim. Eu como muitas vezes, né? Então fica tipo assim, um bichinho que vai na cozinha a cada 1 hora, 2 horas, estamos ali comendo alguma coisa. Assim, com a gravidez do Vitor,
por alguma razão, como o médico diz assim, é inexplicável para a ciência, a minha tireoide controlou. Eu não tive mais problema. Eu tenho vários nódulos nela, de tamanhos variados, um até que assim, mas é tudo certo, né? Nada problemático. A gente só faz acompanhamento ali. Mas o que eu notei foi que assim, mais para frente, eu cheguei a desmaiar na rua, né? Aí ficou, o que podia ser? Podia ser hipoglicemia, podia ser nervo vasovagal. Resumiu-se aqui. Tem que fazer uma atividade física. Nem que seja meia hora de caminhada. Só isso. No meu organismo, ó, fica controlado. E aí, por conta disso, que eu que já comi, eu sempre estou comendo, gente. Então, eu estou sempre assim. E a minha bolsa sempre tem um chocolate. A minha bolsa sempre tem balinha. A minha bolsa sempre tem alguma coisa. Porque aí a gente descobriu o quê? Que o meu metabolismo é muito rápido. Sim. Por conta dessa coisa de fazer atividade física, de não sei o quê. Então, meu metabolismo é sempre muito rápido. Esse negócio isso é uma outra pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para a Germana, mas esse negócio de atividade física, de fazer muita atividade física, metabolismo mais rápido, isso tem. Papai também tinha, porque eu tinha disso, eu tinha um negócio por atividade física, que eu lembro que teve uma época na minha adolescência que eu fazia aproximadamente 24 horas de atividade física por semana. Então, não é pouco, né? Não, eu nunca fiz esse exagero, não, tá? Exagero, não, eu que sou excessiva, tá bom. Não, é uma atividade normal. Meia hora, uma hora, de meia hora a uma hora, aquela coisa assim, quando a academia, são 15 minutos de esteira e 45 minutos de musculação. Eu nadei uma boa parte, assim, principalmente depois dos meninos depois de uma certa idade, eu nadei um tempo, que é o esporte que eu acho favorito. Eu nadava 2.500 metros em 1h15. Na época, a minha meta era chegar a 3.000 metros em 1 hora. E eu era a caçula do grupo e a que nadava menos. Então, assim, também porque a turma, assim, que você vê, eu já comecei a ver ali pessoas mais velhas que cuidavam já do corpo e nada exagerado. Ou fazer natação, fazer uma atividade assim. Então, uma atividade física pode ser até um pilates, pode ser um yoga, pode ser uma coisa assim, mas só o fato de você estar mexendo com o seu corpo, isso já te dá assim. E eu faço atividade física para eu poder regular meu sono, porque eu tenho um problema seríssimo com sono. Quando a minha atividade física tá ok e o meu sono tá ok, eu tenho que diminuir muito a minha parte de aeróbico, porque aí o meu peso baixa demais. A gente tem que ficar de olho. Deixa eu te perguntar, Germana, essa questão de alimentação, que eu acabei de falar, eu e a Day, a gente tem um comportamento parecido, né? A gente come o dia inteiro. O tempo todo. Como é que isso era para você? Você comia bastante Sim. vezes que nem a gente? Ou você parava e comia de uma vez, um monte de coisa? Não, a minha questão com a alimentação era muito pela ansiedade. Não tem como que passa quando você está com ansiedade, né? Não acaba. Muito mesmo ansiedade. Era muito da ansiedade. Demais mesmo. Como é que foi controlando isso? Porque hoje está bem controlada, né? Assim, perto do que já foi. Foi terapia. Eu fiz uma terapia faço ainda, que por sinal a gente só faz agora uma vez no mês. Meu Deus, você recebeu alta das outras vezes? Foi. Ela é terapeuta alimentar, né? Para transtornos alimentares. Eu tenho um cliente que ele é especialista também nessa parte de transtorno alimentar. A especialidade dele é acompanhamento pós-bariátrica. Muito bom o conteúdo dele. Pois é. Aí ela é muito boa. Então, assim, quando eu comecei a fazer com ela a terapia,
e fazer as coisas. A gente fazia uns exercícios, umas coisas lá na terapia e tal. Eu passei a entender que aquilo realmente não era fome, que era da minha cabeça, e aquela ansiedade. Tipo, não vincular aquilo para a comida, passar para uma outra coisa. Até porque a ansiedade não passa quando você come, né? Eu também como por ansiedade, às vezes, eu tenho que ficar atenta. É aquilo, você come, não passa a fome, nem a ansiedade. Então, não faz diferença nenhuma, você só, né? Exatamente. Aí ela pontuou muito umas coisas assim, tipo, coisas que lhe fazem bem, que você se sente bem fazendo. E aí que lhe confortam. Quando você estiver nesses momentos, estiver querendo, você vai fazer essas coisas que lhe confortam. Gente, você se sente bem. Preciso fazer um recorte aqui. Isso funciona para dinheiro também. Muitas pessoas gastam por ansiedade, tá? Então, a gente chama essas coisas que vocês gostam, né? Que a gente gosta de fazer, a gente chama de comportamento autorregulador. A gente precisa fazer alguma coisa para regular as nossas emoções. Isso pode ser danoso ou não. Então, comer muito ou gastar muito entra na mesma categoria. Então, a gente precisa criar estratégias ou criar fontes eu oriento os meus clientes, eu nem não sou muito técnica com os meus clientes. Eu oriento eles assim, o que te dá prazer? Vamos achar alguma coisa que te dá prazer. Ou então vamos achar alguma coisa que te movimente para que te tire da cabeça. São as duas estratégias que mais funcionam. Então, alguma coisa que te dá prazer, então você vai do prazer que não seja alimentação e que não seja gastar, ou então alguma coisa que seja exercício, né? Tipo, que te tire da cabeça. Geralmente coisas mais manuais. Então, faz um tricô, vai para academia. Tem gente que se autorregula arrumando a casa na ideia. Né? Isso aí nós duas. Gente, mas eu confesso que ultimamente eu tenho ido para leitura. Leitura, muito bom. Quando eu tô ansiosa, eu não consigo ler. Eu começo a também não. Gente, eu desligo do mundo. Isso é bem meu pai, é bem nosso pai. Eu era muito assim. Eu lembro que o pessoal me zoava na escola, porque podia cair o mundo, podia fazer o que for, o professor já jogava giz em mim, um negócio assim, porque eu tava lendo, falava comigo, eu não via. Então tacava giz, aquele apagador de quadro, para me chamar a atenção. Cara, eu não via, eu só via, tipo assim, tinha que me sacudir para ver. Depois de adulta, que eu tive uma crise de pânico, eu tive dificuldade para ler, depois da crise de pânico. Antes eu não tinha. Isso é uma coisa bem recente, na verdade. Mas, assim, a atividade física também ajuda muito nisso. Isso. E a questão também com o doce, porque, assim, o doce sempre me foi uma coisa muito complicada. Eu gosto muito de doce, muito mesmo. E, tipo, eu não consigo comer um pedaço de doce. Eu não consigo comer um quadradinho de uma barra de chocolate. Eu queria ser que nem a Deia. A Andréia. Gente, ela tem milhões de barras de chocolate no escritório. Caixas de chocolate. E ela come a cada 2 horas. Eu entendi isso. É muito fina essa mulher. Eu não como, entende? Eu não como. Porque não vai dar conta de comer um só, né? Eu sou que nem você. Ou eu como tudo, ou eu não como. Gente, mas assim, hoje eu já estou conseguindo comer um pedaço. Eu vou fazer só uma parte aqui. A gente foi para o velório do papai, né? Então a gente estava todo mundo em Fortaleza. E aí chego eu com o meu estoque de chocolate, gente, que é um estoque. Eu tenho sempre chocolate na bolsa, aquilo que eu estava falando, chocolate na bolsa, bala. E eu levei, porque eu comprei, obviamente, para viajar, mais um estoque. Então eu cheguei em Fortaleza com o meu estoque. Aí, né, ele foi acabando. E aí, qual era a piada? Porque eu cheguei assim, acho que foi com umas 6 barras. A gente ficou lá um mês, mais de um mês. Não lembro agora, mas eu cheguei lá com umas 6, 8 barras de chocolate, mais o chocolate individual, pequeno, não sei o quê. Aí ficou a Germana e a Joana para mim. Gente, eu já tinha comido tudo numa sentada. A pessoa foi durando, foi assim, dividir, ainda distribuiu o chocolate, não sei o quê. Aí depois fui lá, comprei. Mas dava pra gente e ainda tem mais. Joana, eu tô curiosa para saber como foi que você passou a lidar bem com o teu corpo. Numa boa. Nossa, até hoje eu tenho uma relação muito ruim com o meu corpo, para ser bem honesta.
Pronto, E pode viver falar aqui ali em casa todo. tá melhorando? Melhorou muito, muito. É porque assim, eu acho que eu preciso fazer um breve histórico para as pessoas entenderem. Eu nunca fui muito gorda, mas eu sempre fui, desde a Padrão. adolescência, um peso, pelo menos 10 quilos acima da minha mãe. E minha mãe teve esse rolê de ser modelo, ela era modelo fotográfica, porque ela era baixinha e tal, tinha esse rolê de ser modelo, e ela sempre fazia uma pressão psicológica muito horrorosa, falando do meu pai e do meu irmão, que sempre, né, da minha cabeça, pelo que ela falava, eles sempre tinham sido acima do peso, né? Por isso que eu falei, tipo assim, que eu tô perguntando, porque assim, desde que eu me lembro, meu pai e meu irmão são bem acima do peso, assim. E aí tinha essa pressão de que você vai ficar gorda que nem eles e não sei o quê, e era uma pressão que ela vinha acompanhada de algumas violências, na minha opinião. Que é me colocar para tomar água de berinjela, água de não sei o quê, remédio para emagrecer, sabe? Umas coisas tipo, castanha da Índia, um negócio assim, que depois eu descobri que era um negócio tóxico, né, que intoxica o rim, o fígado, um negócio assim, pode chegar à morte mesmo, tipo assim. Então vinha uma pressão psicológica junto com tudo isso, umas questões, né, bem complicadas. Algumas coisas, por exemplo, a minha alimentação, eu sempre me alimentei bem, eu tenho paladar para coisas saudáveis, então eu adoro comer salada, adoro coisa de proteína, então isso para mim nunca foi um problema. Chegou a gerar um distúrbio por um curto período ali, logo que eu saí de casa, eu comia doce, tomava Coca-Cola, essas coisas todos os dias, porque eu não podia, né? Quando eu morava com a minha mãe, eu não podia. Sabe aquele bolo da tarde com café? Não podia. Era no máximo pão integral com queijo. Não tinha. Isso era chamado de porcaria na minha casa. Então, assim, existia uma pressão estética muito grande. Mesmo com essa pressão estética muito grande, com todo esse rolê, a minha estrutura física não era compatível com o padrão. Então, não importava o quanto eu emagrecesse. Eu sempre tive peitos muito fartos, então eu sei, os grandes. Eu emagrecia o quanto fosse, minha cintura ficava fininha e eu colocava uma blusinha mais folgada no negócio, eu ficava parecendo que estava bem mais gorda do que eu realmente estava. Então, sempre teve essa relação, eu acho que até uma distorção da autoimagem física, né, muito grande. Existe um período, sim, que minha mãe tentou ressignificar isso, que ela me falou, né, que é coisa de gostosa, ter peito grande, não sei o quê, mas é muito confuso, muito bagunçado para mim. Você tinha um corpo de violão, que é o sonho de consumo das mulheres no mundo inteiro, mas que botaram na cabeça delas que o corpo de violão não tá bom, elas têm que ser tábua e cabide para desfilar na passarela. Exatamente, nossa, exatamente. E aí, isso distorce, né? E aí eu acho que vem. Isso sempre gerava um incômodo, então eu estava sempre querendo emagrecer, sempre queria emagrecer. E usando cinta também, né? Na adolescência, minha adolescência toda eu usei cinta. E tomando remédio, comendo pouco, fazia muita atividade física, mas a atividade física eu fazia, eu acho que era para desestressar mesmo. Isso era uma coisa positiva, não existiu, acho que nenhuma distorção. Então, logo que eu saí de casa, existiu pendeu para o outro lado, eu comecei a comer só porcaria, né? Só chocolate, doce, massa, não sei o quê. Só que logo meu paladar não deu conta. Tipo, uns 3 meses, 4 meses depois, eu já não suportava o gosto dessas coisas. Que eu falo que isso é positivo. Eu assim, não, eu preciso de uma salada, sabe? Eu preciso de um negócio assim, senão eu vou morrer. Até hoje eu tenho os meus surtos, assim, de vez em quando eu vou e como um tantão de doce. Só que quando eu termino de comer aquele doce, eu falo assim, eu não quero comer doce mais por um mês, sabe? Tipo, dá um negócio, assim, como eu falei, não tem controle, mas eu dou uma enjoada, assim, nesse processo. E aí foi para esse lugar, e aí depois foi para outro lugar, né? Foi para outro lado, pendeu para outro lado, que é da objetificação. Então, eu comecei a usar roupas mais coladas, teve também uma forçação de barra, que a Andrea viu isso bastante, né? Existia uma forçação de barra sobre essa questão de roupa. A minha irmã, ela ficava assustada porque eu só usava roupa masculina desesperadamente, porque existia uma necessidade, né, da minha mãe de me colocar com roupas muito curtas, muito justas, né? Que era o estilo de roupa que ela gostava, que ela usava e tal. E isso gerou uma objetificação que chegou a gerar algumas violências, como a gente falou no podcast anterior. Então, isso pendeu para o outro lado, né? Então, eu comecei a me sentir mal por conta dessa objetificação, por conta desses olhares. E aí, com o tempo, isso foi assim, foi se ajustando aos pouquinhos. Então,
Hoje em dia é um pouco de tudo, né? Tem dia que eu me sinto bem, tem dia que eu me sinto mais sensual, tem dia que eu me sinto mal com o meu próprio corpo. Ainda é uma mistura muito grande. E existiu um reforço muito negativo também de parceiros mesmo. Eu tive um parceiro que foi muito marcante, que realmente me ofendeu muito por conta do meu corpo. A gente namorava, eu emagreci por conta de um estresse que eu tive, que estresse é mato na minha vida, né? Como vocês sabem. Eu emagreci, tipo, coisa de 10 quilos em um mês. Emagreci os 10 quilos em um mês. Foi um negócio assim, tipo, só de estresse, por conta de estresse. E aí ele virou para mim e falou: Nossa, mas você tá gorda, né? E me evitando sexualmente. Então, foram coisas que reforçaram o estigma que eu tinha lá atrás. Então, assim, essa questão que a Giovana falou... Eita, Joane, do jeito que a gente é tarado. Do jeito que a gente é tarado, isso é tão frustrante, cara. Isso é tão frustrante. Isso é tão... Ai, meu Deus, isso é horrível. A pessoa não quer transar com você e ainda fala um negócio desse. Gente, me destruiu. Foi um processo de violência psicológica muito grande isso. E aí eu fui para terapia, foi todo um rolê para reconstruir. Mas ainda é uma coisa que de vez em quando eu me sinto muito mal. Tipo, se meu parceiro me renega de alguma forma, eu sinto que eu não sou boa o suficiente, eu tenho que respirar fundo e lembrar, nossa, isso aqui tá errado, isso aqui eu sei, já olhei na terapia, eu sei que não é verdade, isso é só sobre ele. Lembra do negócio da insegurança, dos ciúmes que eu falei? Tudo a ver com isso. Então, é a hora que você fala assim, respira fundo e fala assim, nossa, isso aqui não é verdade, isso aqui são os meus fantasmas falando besteira na minha cabeça. Então, respira fundo, vai para terapia, vai ler, vai para academia, vai fazer alguma coisa para te tirar desse lugar emocional, para você olhar com mais clareza para isso. Mas de vez em quando eu volto para esse lugar. Isso realmente, eu acho que é uma coisa que eu ainda tenho um tempo. Mas, né, e aí voltando do assunto né, o vínculo, né, uma coisa que me fez me sentir muito confortável nas festas que a gente falou é essa questão também do corpo. Eu nunca vi mulheres se sentindo tão confortáveis com o corpo, com a nudez, com o próprio corpo, com as diferenças de corpo, quanto nessas festas. Que é um negócio assim, a gente sabe que não tem violência, né? Pelo menos não é para ter, se tiver vai ser punido severamente. Uhum. E as pessoas realmente se sentem confortáveis, tá tudo bem, sabe? Tipo, tá tudo bem, sei lá, usar pouca roupa, não usar roupa nenhuma. E as pessoas, tipo, e as mulheres, lembra que eu falei? Eu fico encantada quando as mulheres estão se sentindo bem com o próprio corpo. É isso, me encanta profundamente perceber isso. E isso me faz com que eu tenha vontade de compartilhar isso. Eu me sinto um pouquinho mais confortável com o meu corpo também nessas situações. Né? Resumindo... Que massa! Eu resumo de 3 horas. Então vamos embora, Joana! Vamos! Confortável, do jeito que a gente é. Bora! Com certeza, nós somos maravilhosas. Isso aí, gostosas. Gente, eu já ouvi que eu sou gorda. Ah, não, Andréia. Não, Andréia. Me poupe. Sim. Logicamente não foi o homem. Logicamente não foi o homem, né? Claro. Foi outra mulher. Comentário é sempre de mulher. Foi outra mulher. Essa e aí eu olhei pra pessoa... é estimulada pelos homens para que nós fiquemos umas contra as outras e sejamos as por eles. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, então, eu tô muito confortável com o meu corpo, gente. Eu não gosto de ficar magra demais. Eu sou uma pessoa padrão, assim, padrão que eu digo assim, né? Eu tenho um peso normal. Eu não tenho... E foram 2 experiências com médicos diferentes que eu passei, que eu acho que, assim, precisamos de mais médicos, assim, para poder... trazer até mais essa confortabilidade, né? Esse conforto, né? Essa sensação de que tá tudo bem com o meu corpo. Foi uma endocrinologista que a pessoa que ela estava vendo tem um corpo mais cheio e ela virou e falou assim, seu corpo tá ótimo, maravilhoso. Eu queria me dá esta bunda, me dá esta coxa. Essa história porque eu não vou ter nunca. E assim, ela não era uma pessoa que estava no momento de vulnerabilidade, né? E formação de opinião, então. E ela não era uma endocrinologista com corpo padrão, que eu falo que é um corpo normal, de uma mulher normal que, assim, não é uma artista que pesa 10, 20 quilos a menos do que a proporção altura, peso, que é aquelas maluquices que o povo faz. Não, era uma pessoa normal, confortável com o próprio corpo, e ela virou para a pessoa, não, o que você tem que se preocupar com suas taxas.
Você não pode ser sedentário e você tem que a gente tem que estar sempre olhando a gordura visceral da linha do abdômen e com as suas taxas. Se as taxas estiverem bem, cada um tem um corpo diferente. Eu achei isso fantástico que ela trouxe. E eu fiz a reforma dos 40, né, aos 46, 47. Eu fiz a reforma, mas o que eu fiz, né? E aí fui eu. Eu passei um ano fazendo atividade física, mas de uma forma um pouco mais intensa. E que era assim, eu queria resolver tudo que eu tinha que resolver na academia e só ia para a faca naquilo que não tinha jeito, que era o seio, porque o meu seio também, que é genético, o seio da gente é maior, eu tinha um seio 46, eu tive filhos, eu passei dos 40, amamentei 2 crianças, passei dos 40, e aí meu seio, logicamente, diminuiu. Depois desse um ano, que eu cheguei a 17,2% de gordura corporal, que eu ouvi tanto a endocrinologista quanto o cirurgião plástico me darem bronca, porque era uma taxa de gordura corporal muito baixa para a minha idade, que essa coisa de magreza excessiva não era bom. A gente precisa de uma reservinha. A magreza excessiva, ela faz com que adiante a velhice, né? Existem alguns estudos que falam que tanto a musculatura quanto o cérebro, se você emagrece muito, você vai perdendo, né, essa questão, você envelhece mais rápido. Eu cheguei a 59 quilos, e aí o médico, o cirurgião foi ótimo. Assim, você não entra no centro cirúrgico com menos de 64. Muito bom. Muito bom. Eu tenho 1,68 m. Aí ele virou para assim: o povo te chamaria, não sei se vocês lembram antigamente, não, você tem 1,68 m, você tem que pesar até 58 quilos. Lembra dessa história? Lembro, eu passei por coisa doida. Ele é cirurgião plástico, ele faz a cirurgia plástica operadoras pós-bariátrica. E ele fala assim: não, você tem 1,68 m, você pode pesar, se você estiver ali pesando 68 quilos, até 70, e ele falou como é que é 68, até 70, tá ótimo. Assim, não é o seu caso, mas tá ótimo. E eu faço controle, isso foi em 2017. Eu faço controle, eu de vez em quando vou, já levei várias outras amigas, primas, né, para consultarem com ele, e eu falo que assim, ele fala assim, aonde é que eu falo, né? O meu peso é o mesmo. Desde assim, eu engordei mais, né? Eu fui para 66 quilos. Eu peso entre 66 e 68 desde 2017. Então, épocas de festas, de final de ano, você quer que a gente come mais, o que às vezes. E quando eu não estou fazendo muita atividade física, eu chego a 68, voltou a atividade física, aí eu tendo a baixar demais, então eu como mais, diminuo um pouco no aeróbico para manter ali os 66, mas é o mesmo peso nós estamos dos 7 anos, então isso é muito bom. Só que é o que eu falo, qual que é a minha preocupação? A minha filha já tem um corpo diferente do meu. E aí eu sempre tive aquele cuidado, a preocupação dela não me ter como comparativo e nem criar aquela loucura. Eu sempre tive o medo dela criar aquela loucura de nem fazer competição e nem criar aquela loucura de que ela tinha que ser magra. Quando ela chegava com a história, porque, né, as pessoas externas falavam para ela, né, que ela tinha que emagrecer, ela conviveu com uma pessoa que foi extremamente tóxica nesse aspecto, outra mulher, lógico, mas foi extremamente tóxica com ela na adolescência, de dizer de peso e de fazer comparativos comigo. E eu ouvi, gente, de que eu não cuido da minha filha porque eu sou magra e a minha filha é mais cheinha. Então é porque você não está cuidando da sua filha. Gente, cada um tem um corpo. Minha preocupação com a minha filha é que ela se olhasse no espelho e se achasse bonita e entendesse que o corpo dela tá tudo bem. Exatamente. E aí, quando ela chegava com loucura, assim, para mim, porque assim, não vou comer isso, não vou comer aquilo porque engorda, eu botava, ela disse que a cena para ela, assim, mais clássica, eu botar 5 barras de chocolate diferentes, assim, sabores diferentes, come. Não é a comida, assim, mas não era para ela comer as 5, gente, calma. Você escolhe qual você quer e come um pouco. Se não é a comida, eu sempre bati essa tecla com ela, não é a comida que vai te fazer mal. É você comer em excesso e você não tem uma atividade física. E cada organismo tem o seu biotipo, cada um tem o seu biotipo, tá tudo em paz. E eu tenho, assim, e a Joana viu isso aqui em casa, que é isso que ela acha mais fofo, porque, assim, eu tenho roupas de tamanho diferente, porque quando a minha mãe morreu, eu engordei mais. Então, eu tinha aí eu tive períodos em que eu fui mais gorda, porque foi quando eu fiquei grávida
e quando a minha mãe faleceu. Aí eu cheguei a um peso bem maior. Mas, e aí eu sempre tive roupas que então oscilavam, e eu inchava muito no período menstrual, então eu tinha roupas de tamanhos variados, então eu sempre tive. E eu sempre tive umas roupas mais largas, que aí as pessoas falavam assim, por que você não aperta? Você deixa a roupa aí. E às vezes eu comprava um vestido para mim, mas não era bem para mim, eu comprava ele já mais larguinho, já pensando assim, não, a Duda pode usar. Comprava uma blusa, uma camisa de um tamanho que dava para as duas usarem. E o prazer dela de poder usar o meu guarda-roupa, de usar as minhas roupas, sempre foi inenarrável, gente. Sempre foi uma coisa assim... É muito bom. Trazia para ela e traz para ela, porque ela continua. Ela fala que eu não tenho um guarda-roupa, tá? Eu não tenho um closet. Eu tenho o nosso closet. Então ela, até hoje a gente tem isso. Então tem roupas que eu tenho assim, que eu fico assim, vou apertar? Não. Dá para usar desse jeito? Dá. Então deixa aí que a Duda, principalmente agora que ela faz faculdade e dentro da área ela vai precisar de algumas roupas mais formais. Então eu deixo lá para ela poder usar. Então ela fala assim, nosso guarda-roupa. E ela emagrece hoje pela atividade física. Ela não é que ela emagrece, ela chegou a um corpo que ela está satisfeita com ele, mas que assim, ela é linda, maravilhosa, mas ela tem peitão, tem bundão, tem colchão, ela é um mulherão. Sabe? Ela é um mulherão. E ela tá muito... É genético, não dá para fugir disso, né? E ela tá muito confortável com isso. E a alegria dela, gente, ela chega lá no meu guarda-roupa e ela vai lá. Isso aqui já cabe. Isso, cara, isso é uma coisa muito massa, né? Assim, para mim, a Germana me perguntou e tem uma coisa que me ajudou um tanto. Eu fiz assessoria de imagem. Porque, assim, eu tinha a sensação de que me vestir bem era vestir aquelas roupas muito curtas, apertadas, não sei o que foi que minha mãe meio que forçava a barra quando eu era mais nova. E aí, quando eu fiz assessoria de imagem, e assim, eu tenho um trabalho, né? Agora eu tô trabalhando mais com a parte mais comportamental, mais consultoria de investimento, é uma coisa mais formal, então tem algum rigor ali. Mas eu consegui encontrar várias roupas mais folgadas, extremamente confortáveis, que ficam super elegantes, que entram dentro do dress code que eu precisava. E eu fiquei, tipo, isso me fez me sentir bem com a minha roupa. Inclusive, eu queria te perguntar, Germana, como é com o meu corpo? Isso me fez me sentir um pouco melhor com o meu corpo. Que eu não precisava expor, eu não precisava usar roupas desconfortáveis para estar e me sentir bonita, né? Como é que isso é para você, essa questão de roupa, Germana? Joana, assim, roupa é uma coisa muito complicada. Quando você tá com peso muito acima, que eu já estive com peso muito, muito acima, é muito complicado você encontrar roupas bonitas, bacanas e tal, que lhe vistam, né? Deve ter muita roupa mais aleatória, né? Assim, sem graça. Sem graça, entendeu? Uma coisa assim muito horrível mesmo. É bem complicado. Então, assim, você vai ter que ir pela internet. Você vai comprar pela internet, vai fazer isso. Que eu, assim, não me incomodo muito. Mas, lógico, que é muito bom você ir numa loja, experimentar e ver que aquilo deu certo e tal e tal. Essa questão de experimentar deve ser desafiadora, né? Porque comprar sem experimentar, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas Fortaleza tem uma loja de lingerie que é fantástica e é para as pessoas mesmo e vencendo barreiras para a gordofobia, porque são lingeries sensuais, lingeries bonitas, tem tanto lingerie confortáveis para o dia a dia como lingeries mais sensuais para pessoas com peso totalmente fora do padrão. Por falar nisso, eu preciso ir lá. Eu estou precisando comprar um sutiã. É sem fazer merchandising, né? Mas eu vou citar. Estou precisando comprar, porque eu comprei umas calcinhas. Pois mas nós somos plus. E tanto que numa das viagens que eu fui a Fortaleza, eu fui com a Germana lá, comprei várias coisas para a Maria Eduarda, de sutiã, de tomara que caia, que é pra gente, assim, que tem um seio muito grande e sustenta mesmo, gente. Sustenta muito. Sustenta. Maravilhoso. Isso é uma marca de família, seios muito grandes.
Somos fluidos. Deu super certo. A Duda até hoje tem coisas, eu quando acho, quando de vez em quando a gente pede de novo, porque eles vendem pelo Instagram, eles vendem na internet, mas vale muito a pena. Isso tudo ajuda. Isso. Gente, eu vou precisar sair daqui a pouco, hein? Não, a gente agora que eu emagreci, 31 quilos e diminuiu muito meu manequim, né? 31 quilos, gente, é muita coisa, cara. Foi, emagreci. Mas é um emagrecimento saudável, acompanhado por médico e com atividade física certa. Que aí a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? Que era a ideia, mas não vai dar. A gente vai fazer depois outro podcast para falar isso. Sobre assim. Aí eu tô conseguindo encontrar. Eu tô conseguindo encontrar as coisas. Vixe, acho que caiu. Não. A gente está te escutando. Eu tô conseguindo encontrar tendo mais opções, né? Mas eu me sinto meio perdida, entendeu? Perdida. Quando a pessoa tá meio perdida, assim, no estilo, eu visto umas coisas e eu não me gosto muito. Talvez o estilo esteja mudando, né? Tem isso também. Tá às vezes redescobrindo. Eu acho que eu tô me redescobrindo. Eu não sei, muita coisa tá mudando. Eu tô me sentindo assim meio, sei lá. Não sei. Muita coisa, mas é muita coisa. Aconteceu muita coisa na sua vida. Aconteceu muita coisa na minha vida. Pois é, eu acho que tá tudo. Eu tô me sentindo tão assim. Eu me visto uma coisa que eu gostava, aí eu me olho. Não, gente, eu não tô gostando disso. Eu acho que essa questão tá mudando o estilo, então, isso acontece. Eu era bem roqueirinha, não sei o quê, quando eu fui ficando mais adulta, mais formal, eu fiquei numa situação em que eu não gostava nem das minhas roupinhas mais formais, nem das mais roqueirinhas, aí ficou um negócio assim, e agora? Onde é que eu tô? Né? Talvez seja isso. Aí tem um certo de coisa acontecendo diante de tudo isso, meu complexo, sabe? E aí acontece também que eu tenho certeza de que eu ainda visto aquele tamanho, sabe? Você compra, veste, e aí quando você olha no espelho, você fala assim, eita, tá muito grande esse negócio. Mas tá muito grande. Não. É roupa de academia esses dias, você teve que trocar por 2 números menores. Foi, eu pedi na internet, tinha certeza que eu ia vestir o G4, ó, na C&A. Aí, quando eu cheguei, eu vesti para vocês. Aí eu vesti, mas tá muito grande. Aí vocês, tá muito grande, tem que trocar por uns 2 números a menos. Aí, troquei. Trocou por 2, tá grande. E tá grande, não tá apertado, não. Não tá, tipo, justo. Aí ela tá bem folgadinha. Mas eu não gosto de roupa apertada. Meu folgadinho. Sim, mas o que a gente tá querendo dizer é que você trocou por 2 números a menos e ainda é folgadinho. Então, assim, acontece muito isso. Doidice, entendeu? Sim. Ó, a gente pode falar. Eu preciso ir agora. Não sei se vocês querem continuar, mas eu preciso ir. Eu acho que assim é muito importante essa coisa, né? Da gente olhar o próprio corpo e se sentir confortável com ele, né? E o quanto você tendo esse apoio em casa, né? No seu crescimento ali, isso vai fazer a diferença. Com certeza, isso é muito importante. A Germana teve isso, eu tive isso, a Duda teve isso. Então, como isso ajuda para você ter menos, né? Por mais que a Duda tenha tido pressão por causa dessa influência muito tóxica, dessa influência muito tóxica, ela conseguiu, né? Como ela tinha o apoio aqui, ela conseguiu. Se a minha mãe fosse viva, a minha avó fosse viva, então teria sido muito melhor. O avô dela, os 2 avós, um já mandava, mas o outro avô tivesse vivo, então o negócio tinha sido feio, porque o outro, a tóxica tinha se lascado. Mas assim, mas isso é muito importante, porque faz com que você consiga se olhar no espelho e se aceitar. E porque a gente tem essa pressão, gente. Aí você fica assim, não, porque eu emagreci, tem a propaganda agora que tá assim, porque eu emagreci 4 quilos, porque eu emagreci 20 quilos, porque alimentação é isso. E pelo amor de Deus, eu odeio. A gente vai fazer outro podcast assim, não cortem o meu leite, não cortem minha comida, deixa eu comer, gente. Por que eu tenho que cortar carboidrato? Você pode comer tudo, eu como tudo. Não, por que as pessoas falam que a gente não pode tomar leitinho de vaquinha, não pode comer o carboidrato? Você só não pode comer se você tem intolerância, se você tem a doença celíaca.
Você tem as intolerâncias. Eu preciso ir. Na próxima live que a gente falar de peso, a gente pode falar sobre a questão de emagrecimento fora da bariátrica. E a gente pode falar um pouquinho mais dessa questão de comer bem, né? Que a Déia estava falando. O que vocês acham? Sim, então tá bom, gente. Obrigada. Gente, assim, só para a gente reforçar, a gente vai, né? Mas assim, a Germana emagreceu os 31 quilos sem bariátrica, sem balão, sem nada. É só na mudança de alimentação, atividade física e com acompanhamento de endocrinologista e nutricionista e terapeuta. Perfeito. Beijo. Tchau, gente. Amo vocês. Tchau. Amo vocês. Amo vocês. Beijo. Tchau. Beijo.